Ok. Olá, hoje estamos aqui com a nossa queridíssima Renata Baltazar. Renata que vem aí mostrando pra gente como empreendeu. Mas a Renata, um dia ela já foi CLT e a gente quer saber tudo dos bastidores, qual foi o momento que levou ela a impulsionar para se tornar empresária. Rê, obrigada pelo sim do teu convite. A Renata, ela é empreendedora, mas também temos aí o Jonathan, que é o esposo dela, que não está aqui Isso. conosco, né? E eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta que é o que todo mundo quer saber. Em que momento virou a chave para você despertar, de sair de CLT, porque era uma contadora, né, maravilhosa, eu tive o privilégio de trabalhar com você lá atrás, né, no escritório de contabilidade, Isso. para empreender numa loja hoje que vem trazer aí estilização, né, harmonização para a casa das pessoas. Primeiramente, obrigada por essa oportunidade, né? É sempre bom falar um pouco do que nos transforma, né? E respondendo a tua pergunta, na realidade foi por livre e espontânea pressão do meu esposo, na realidade, na época, porque em 2020 ali ele sempre trabalhou, né, com papel de parede, decorações, assim, ele era aplicador. E ele começou a vender, e ali na pandemia, a gente está falando aí de agosto ali de 2020, ele já estava com uma demanda muito alta e ele trabalhava sozinho, né? Ele atendia, ele comprava, ele fazia o Instagram, enfim, chutava, cabeceava, fazia o gol, era tudo ele sozinho. E eu sempre tive muito medo do empreendedorismo, muito medo. Sempre para mim foi um bicho de sete cabeças. E me lembro de um dia que nós levamos nosso filho para natação e ele falou, olha, se tu não vier trabalhar comigo, a gente vai ter que contratar alguém para me ajudar, porque eu não estou conseguindo mais, daqui a pouco no final do ano. Daí fizemos as contas, filho pequeno, tudo mais, e aí eu falei para ele, tá, eu vou então. Daí ele não acredita. Não, eu vou, amanhã eu vou pedir minha demissão, né? E foi assim que eu fui parar nessa. Quando tu fala em medo, Rê, o que te traz o medo? Porque a gente sabe que eu também, quando comecei a empreender, eu também saí, né, de uma CLT. Eu me lembro que eu era, na época, assistente social, né, trabalhava na Unisul, né, na universidade aqui em Tubarão. Depois eu fui convidada para trabalhar como assistente social em Criciúma, então eu ia todos os dias para lá. E a gente acostuma, a gente nos organiza, a gente acaba colocando a nossa vida dentro de uma caixinha para aquele valor, pelo preço, né? Por um preço. Porque Isso, quando a gente empreende, a gente não tem mais preço, a gente tem valor. isso. E eu me lembro que eu saí, né? Foi difícil dizer também assim, ó, poxa, eu me adaptei, eu ganho isso, então eu tenho que me adaptar e gastar até isso. Quando a gente vem para o mundo empresarial, é um mundo de possibilidades. Mas eu também, se eu te falar que eu não tive medo, eu vou te falar que eu tive. Só que quando eu olhava para o Vitor e eu via que eu tinha alguém ali, Uhum. isso me impulsionou. E quando tu fala assim, medo, o que vem para a Renata de Ai, medo? vem a escassez, na realidade, assim, eu tinha muito medo de a gente não conseguir atingir o nosso objetivo, né? A gente tinha é, um custo X, Y, coisas, né, nossas, da família, e eu tinha a minha segurança, que era o meu salário, né? Chove, venta, aquela coisa de quem, né, a gente sabe de como é o nosso pensamento, né, quando a gente é CLT. E aí eu tinha medo de não dar certo, nós dois dependendo da mesma coisa, né, das vendas, que a gente não sabia como ia ser o dia de amanhã, né? E esse era o meu maior medo, assim, do empreendedorismo, né? Não me via assim acordar de manhã, oh, como é que vai ser meu dia hoje? Não, meu dia já era, Já tinha uma rotina nossa, super, né? O que eu ia fazer das regrado. 8 às 9, das 9 às 10, né? E Isso, tudo bem regradinho. E o que que eu vou fazer amanhã? isso. E quando tu Então, fala assim, escassez, escassez tem nome, escassez do quê? de dinheiro. E se faltasse dinheiro, qual era o teu medo? Ah, de, de não conseguir honrar com as minhas contas, de perder as minhas coisas, sabe, a minha cabeça funcionava muito mais pro lado negativo do que pro lado positivo. Não via as possibilidades que o empreendedorismo estava me trazendo. E sim o lado ruim de uma coisa que estava dentro da minha cabeça. Uau. E aí, quando tu veio para esse universo que tu disse sim, tu rompeu a barreira do medo,
enfrentou, tipo assim, não dá pra se Eu tô, dizer que se eu veio tô, com medo. acho que a gente vai ter que só dar uma pausinha aqui. Caiu aqui, ó. Deu. A cadeira. Deu. Tranquilo. Não, depois a gente corta. E Tá caindo de quando. novo. Tá, troca a cadeira pra nós, que a gente fez. Olha. Bastidores de gravação. Normal. É normal, uhum. Vamos lá. A gente derrama água, a gente derruba a câmera, engalha pé no. E assim a A gente gente vai leva indo. tudo. E a gente não dá pra dizer que. Deu minha. E não dá pra dizer que vamos com medo e tudo, porque o medo, eu sempre falo, o medo é nosso amigo. Então, assim, pra gente poder seguir, a gente tem que deixar o medo de lado. E aí, nesse momento, quando tu olhou que tu tinha que criar uma nova rotina. Só um pouquinho. Eu acho que ela vai deixar um pouco mais pra lá, que antes ela tava um pouco mais pra lá. Assim? É. Assim. E agora? Tá, beleza. Faça as perguntas de novo, então. Todas? Não, não. Não. Tá. Isso aqui. Rê, não dá para se dizer que nós temos que ir com medo e tudo. Como eu sempre falo, o medo, ele é nosso melhor amigo. Então, para a gente poder seguir, o medo tem que ficar. E aí, quando tu olha que tu tinha uma rotina e tu tem que desconstituir para criar uma nova versão da empreendedora se tornando empresária que começava a ocupar o lugar. Como que tu organizou isso internamente e externamente? Ai, foi bem difícil. Foi um processo longo, longo mesmo. Eu posso te dizer que o último ano foi muito bom. Acredito que com certeza esse último ano eu consegui realmente entender o meu devido lugar. Mas aí nós estamos falando de 2020 para 2024, né? São 4 anos. Então foi bem difícil essa construção, mas foi dia a dia. E aí nesse tempo que eu fui empreendendo, nós nos aproximamos novamente, tu nos chamou para fazer alguns trabalhos, né, aqui na tua casa, e com isso tu nos abriu portas de intimidade, né? Olha, se precisar de alguma coisa, fala comigo, né? Eu abri meu coração para ti algumas vezes. Ai, tá difícil, Fabrício, tão difícil isso, tão difícil aquilo. E aí eu me lembro de um dia que eu tinha passado um perrengue com uma funcionária e eu disse, meu Deus, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para isso, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E eu tava lá na loja sozinha, o Jonathan e o nosso funcionário tinham ido fazer um trabalho, e eu mandei uma mensagem para ti, uma tarde. Falei, Fabrícia, eu tô me sentindo perdida, eu passei essa situação. Eu sinceramente não sei. Tu que já passou por tantas coisas, se tu puder me orientar, porque eu não sei. Eu não sei mais o que fazer. Na realidade, o problema não era a pessoa, a funcionária, o problema era eu, que não conseguia, Não tinha clareza. não tinha clareza, né? Me organizar. E aí a gente falou: não, pode vir, mas tem que vir tu e o Jonathan. Só tu sozinho, sozinha, né? A gente tem que conversar nós três. E aí naquele dia a gente veio. A gente veio aqui, conversamos, nem sei quanto tempo que a gente ficou. Eu sei que a nossa conversa foi, para mim, eu fui para casa pensando assim, uau, eu realmente preciso mudar o meu posicionamento. Porque eu me lembro de uma coisa que tu me falou assim, Renata, aquela Renata CLT que estava lá, trancada no escritório, cheia de processo, cheia de coisa ali para cumprir, esquece. Tu não é mais ela. A Renata gestora, né, empreendedora, e essa é a posição que tu tem que tomar agora. E para mim foi uma virada de chave naquele dia, né? A gente teve outras oportunidades. Eu me lembro de uma outra coisa que tu falou assim para mim e pro Jonathan. Vocês dois têm que estar fechados. Vocês não pode ir para o norte e outro para o sul. Se der um problema, vocês têm que estar fechados juntos. Se for uma coisa boa, os dois têm que estar fechados juntos. Então, isso é uma coisa que a gente leva até hoje. Hoje em dia, às vezes a gente diverge em alguma coisa, né? Porque não é fácil trabalhar, né, com a esposa. Mas, opa, ó,
ó, a gente tem que achar um caminho reto onde nós dois estamos concordando. O que aconteceu aqui, sabe? E isso tem norteado bastante a nossa vida, mas a virada mesmo de chave foi naquele dia. Naquele dia. Eu me lembro que vocês vieram aqui, tu estava muito angustiada, Tava. porque era uma personalidade nova, né, que tu precisava criar para se posicionar. E isso é interessante, Rê, porque assim, ó, várias mulheres que passam, me olham e me chamam para conversar, que vêm para uma mentoria comigo, elas não conseguem se perceber a grandeza do que está ali dentro delas. Elas não conseguem identificar a autoridade que está dentro delas e que elas podem exercer muito mais do que olhar para si, identificar, né, a sua nova personalidade eu posso, eu devo, eu mereço, eu consigo, eu tenho essa autoridade, eu posso me posicionar. E eu me lembro que tu chegou com o Jonathan aqui muito angustiada. Primeiro que veio aquela situação, né? Como que eu faço para viver com o marido agora sendo o meu sócio? Essa foi tua pergunta. Porque a gente não, eu não me preparei para esse momento, né? As coisas aconteceram e foram acontecendo, e eu cheguei num momento que eu tava só sobrevivendo, sabe? Eu não sabia, não tinha clareza quem eu era, o posicionamento que eu deveria tomar, quanto aos problemas, o que eu, sabe? Eu precisava de alguém realmente para me ajudar, para me dar a clareza, sabe? De visão. E naquela noite, não só para mim, pro Jonathan também, né? Ele não tá aqui, mas eu posso falar por ele. Vamos fazer, ó, deixa, vamos fazer uma outra com o Jonathan também. Vamos colocar o Vitor aqui e vamos contar histórias. E foi muito importante para nós dois, como casal e como empreendedores, porque, embora o Jonathan, eu sempre falo, ele é tudo que eu não sou, ele é, né? O que ele é, Rê? Ele é um empreendedor nato, olha, posso dizer que ele tem medo de quase nada, sabe? Se algo der errado, digamos que deu errado, ele se reinventa muito facilmente, entendeu? Então ele é a pessoa que sempre tem as ideias. E eu sou a pessoa que executo elas, sabe? Sempre, em tudo foi, sabe? Né? Pensando assim no cerimonial, quando a gente fazia, já era assim. A parte agora da loja é assim, sabe? Mas tu chegou aqui com muitos desafios, tanto no casal quanto como empresários. Muitos, é como se ele jogasse para mim uma caixa toda desorganizada e ó, toma, organiza. Basicamente é E assim. aí? E aí foi onde eu tive todo esse problema de identidade, vamos falar assim, né? E que eu cheguei até a ti e pedi ajuda. Primeira coisa que eu identifiquei, assim, que eu me lembro muito, é que chegou os dois uniformizados. Foi. E é assim, é legal, porque quando a gente não tem essa visão clara, nós queremos vestir a camisa da nossa empresa. Nós somos a cara da nossa empresa. Mas eu sempre costumo dizer que quem veste a camisa da empresa é funcionário, é colaborador. Patrão, ele vende imagem. Ele vende aquilo que as pessoas querem consumir. Então, a forma que você se posiciona, que você se veste, que você se movimenta, que você se comunica, é o que vai definir o valor do seu produto, né? O high ticket do seu cliente. Isso a gente conversou também. A gente conversou bastante, porque tinha essa clareza, tipo assim, ó, eu preciso vender, né? Agora eu preciso dar conta de sair do CLT, eu preciso fazer o negócio faturar. Mas como me posicionar? Como vender? A gente já estava faturando legal naquela época, mas mesmo assim, sabe? Faltava o impulsionamento. impulsionamento. Porque se você quer ganhar mais, você precisa dar foco aonde está esse cliente que vai gastar no seu negócio. Exato. Você precisa ter clareza quem são esses clientes. Exato. Para isso, para você trazer esse público que for high ticket maior, você também precisa formatar, embalar o seu produto de uma outra forma. E a gente conversou sobre isso. Conversamos, isso para mim também foi. Lembra que eu ainda te falei, acho que uma semana depois eu comprei umas roupas e ainda te mandei. Eu falei, Fabrícia. Verdade! Foi uma vez no espelho bater foto. Eu ainda não sou essa pessoa. Assim, de vez em quando eu ainda coloco meu uniformezinho, tal. Mas eu já me vejo muito diferente. Sabe? Já consigo me arrumar mais.
Já olha, eu ainda tenho muito para melhorar, gente, muito para melhorar. Mas o processo da virada de chave até aqui tem sido muito mais leve, entendendo qual é o meu lugar. Já pensou em desistir? Já. Hoje não penso mais. Mas antes, de um ano atrás, já falando de um ano atrás, já pensei. Já pensei em desistir, sim, de achar que não, isso não é pra mim, eu vou voltar vou botar meu currículo, vou arrumar um emprego e vou voltar, porque eu não tenho mais sanidade mental pra isso. Mas hoje eu não penso. E diz uma escritora aí, né? Que ninguém vence no improviso. É, Né? Já tem isso uma. também é uma É, frasezinha de cabeceira. isso. E essa frasezinha de cabeceira, eu te fiz um convite na época, Foi. né? Porque eu tenho muito isso. Tudo aquilo que virou sucesso para mim, que eu decodifiquei, que eu performei, né, em cada área da minha vida, as pessoas que chegam para mim, eu entrego. Ah, mas cara, isso, olha quanto que ela vai faturar. Cobra dela, eu digo, gente, mas por quê? Se Deus me abundou, me dando esse conhecimento, eu já paguei o sacrifício, porque eu tenho que sacrificar ela também. Tá aqui. E eu me lembro que eu falei assim, Rê, eu experimentei dessa fonte. Esse curso aqui é maravilhoso. Porque, afinal de contas, ninguém vence no improviso, né? Sucesso não é dom, talento, nem sorte. É treino. Vamos para esse curso comigo? E eu achei muito legal esse teu sim. De lá para cá, depois desse curso, tu continuou fazendo outros cursos? Sim, nós fizemos outros cursos. O Jonathan mesmo fez mais até que eu na minha área, né? Eu fiz alguns de vendas, mas ele procurou mais, assim, a gente focou mais nele nesse primeiro momento, né? Mas falando dessa oportunidade, eu queria honrar a tua vida mesmo, pelo que tu fez por nós naquela época, um ano atrás. O facilitador, né? Todo o facilitador que tu fez, assim, porque aqueles 4 dias junto com o que nós conversamos aqui, foi transformador. Transformador. Eu uma vez escutei alguém falar que a gente sempre precisa ter alguém para se espelhar. Alguém, alguém para se espelhar, alguém que tu queira chegar assim. E eu me lembro que eu pensava nisso e eu não conseguia. Meu Deus, em quem que eu vou me espelhar, né? É porque às vezes a gente se acha muito autossuficiente, muito bom, ou muito ruim, né? Ai, como que eu vou chegar onde ela tá, né? E aí foi onde me veio a tua imagem, sabe? Porque a gente passou por momentos que a gente viu muitas coisas dentro da empresa, né? E olhando a empresa hoje como tá, tu, o Vitor, a gente pensa, poxa, por que eu não posso buscar ajuda para ela, né? Ela passou por tantas coisas e hoje, né? Então foi esse o meu pensamento. Hoje ainda, né? Quando às vezes. Hoje eu tô mais centrada, né? Mais tranquila. Mas se eu precisar de alguém, eu sei que eu posso contar contigo. É verdade. Entendeu? E é legal essa tua fala, Rei, porque é o maior desafio que hoje as pessoas, quando querem empreender ou são empresárias, passam. Tem uma frase, né, muito corriqueira que as pessoas sempre falam, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E às vezes a gente fica esperando, é igual a Jesus Cristo, né? Descer numa carruagem cheia de tesouro e tá ali Isso. do teu lado. Exato. Simples, é gente como a gente. E eu tava ali, eis-me aqui. E isso que a Renata falou faz muito sentido e é vida real, porque a Renata, ela trabalhava num escritório de contabilidade e ela cuidava, né, do Isso, o início, departamento né? pessoal ali Isso, e ela então ela começou o nosso relacionamento começou ali. bem no início da nossa empresa. Isso. Então tinha muito perrengue, afinal de contas eu estava começando a empreender também, conhecendo o universo, né, do mundo empresarial. Então o que ela fala tem propriedade porque ela viu a minha dor. Ela viu o quanto, né, eu fui esticada, eu e o Vitor, nós fomos esticados para hoje estarmos embalados num outro posicionamento de produto. Exato. Então, ela confiou, e aí quem quer honrar, né, a tua vida sou eu, por ter confiado, né, a tua história, as tuas dores, ter te colocado, né, em vulnerabilidade e ter me permitido que para mim era tão pouco que eu estava te entregando, mas o meu pouco, Meu eu Deus. fico feliz de ver o muito, né, que se tornou.
Porque para quem está com sede, um gole de água é a salvação. E então, assim, eu acho muito legal, Rê, que vocês não só tomaram a escolha de vir ao meu encontro, mas eu sempre falo, quem escolhe, escolhe ir ou não ir, fazer ou não fazer. E quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos uma ação. E vocês foram fiéis na escolha de saber decidir e não escolher, e foram fiéis em decidir aplicar. Porque uma decisão sem ação, ela vira escolha de novo. É. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou entregar o conhecimento. Gente, conhecimento não é conhecimento até você passar adiante. O conhecimento, ele só é conhecimento quando você entrega. Por quê? Senão ele vira informação engavetado. É só mais uma informação perdida no limbo, no meio do nada, engavetado. Agora, se você gera essa informação que você tem, ela vai gerar um conhecimento. E temos mais uma pergunta aqui, Vamos lá. que diz assim, quais mudanças você percebe que foram positivas além dessas, porque surgiram novos frutos? Teve dificuldade na expansão, Rê? A dificuldade a gente tem todo dia, né? Mas com esse novo posicionamento, tu não encara como uma dificuldade, tu encara como uma oportunidade de tu tá crescendo e tá aprendendo sempre com as adversidades, né, da vida. O nosso maior problema, né? Não, mas a nossa maior, acho que tu perguntou ali, dificuldade, foi a palavra, né? A maior dificuldade, porque isso fez com que vocês fossem esticados. E surgiram novas ideias, porque empreendedor é assim, muitas ideias, muitos pensamentos. E eu vejo que vocês estão agora com uma nova ideia e um novo projeto. Isso, a gente tá com um novo filho aí. Isso. Com um novo filho. E tudo gera amadurecimento, né? E tudo gera o novo, porque é um nível, né? Tu vai crescendo. Quando tu vira a chave, tu tem um nível. Mas aí é aquela coisa, tu vai crescendo, as coisas vão acontecendo e tu vai mudando de nível, né? E tu tens que tá te esticando, né? Porque senão tu vai voltar para aquela pessoa que tu não quer mais, sem identidade, sem clareza, né? E as nossas dificuldades, hoje os nossos limitadores não são mais nós, né? Não é mais a nossa mente, né? Às vezes o mercado ou aquilo que às vezes a gente ainda não conhece, não sabe como novo, né? Mas hoje a gente só não pode as coisas se a gente não quiser mesmo, né? Tu concorda comigo que a gente só não tem aquilo que a gente não sabe? Que se a Exato. gente soubesse, a gente já teria? Você hoje, olhando para isso, para esse crescimento que vocês, exponencial que vocês vêm tendo. Porque antes era só o Jonathan e a Renata. Era. Hoje vocês estão em quantos funcionários já? Hoje nós somos em 5. Esse processo foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil porque ter clareza de que nós precisamos moldar as pessoas, treinar as pessoas, é difícil na gente. A gente acha que, por que que o fulano, né, não tem o resultado que eu espero? Mas também eu preciso treinar a pessoa. Então, quando a gente também tem essa clareza, tu precisa entregar aquilo que tu sabe, assim como tu me entregou, e eu preciso entregar para o próximo, e o Jonathan precisa entregar para quem está com ele, as coisas fluem melhor. Mas até a gente aprender, vai longe. Eu costumo dizer que a gente só não tem aquilo que a gente não tem, porque se a gente tivesse, a gente já teria. E nesse processo, eu não sei se tu identificou, mas eu não parei numa conversa só com o meu mentor. Hoje nós temos referência de casal para nos mentorar, temos referência de mentor na área empresarial, temos referência de mentor na área financeira. Então, para cada área que nós precisamos elevar o nosso nível e sermos esticados, a gente sempre vai atrás de alguém que esteja acima de nós. Uhum. Então, esse ciclo ele é rotativo, ele está sempre sendo refrigerado. E aí, quando você fala assim, nós tivemos que treinar, tivemos que entregar, esse processo foi fácil para ti? Ou vocês conseguiram identificar que quando, para a gente poder treinar, eu vou ter que criar uma metodologia, eu vou ter que criar processos? Teve isso? Como que foi? Teve. Porque assim, era como tu falou, era só nós dois. Aí vem uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, e assim vai. E aí, para que a pessoa tenha o resultado que a gente
quer que ela tenha, a gente precisa criar processos, né? E aí é difícil. Porque nem sempre tu colocar em prática aquilo que tu tem na cabeça é muito difícil, eu acho, pra mim, né? Uhum. Então, é diário, né? Hoje a gente tem um processo bem definido na empresa e isso nos ajuda. Hoje eu posso te dizer que eu estou numa zona de conforto, né? Porque a gente criou um processo e ele está fluindo, Uhum. né? Ele está fluindo. E aí agora vem esse filho aí, e aí a gente está O com que o que é esse olho. filho? Rê, A gente conta pra tá. gente. Esse filho foi um presente que Deus nos deu. O Jonathan teve uma ideia há um tempo atrás, de ministrar um curso de pedras naturais e papel líquido, né? E aí ele falou, quero, né? Vamos fazer. E aí eu falei pra ele, tá, quando? Não, mas não sei. Não, e aí eu vivi, ó, daí chegou um tempo que eu falei, ó, vamos marcar. Dele, marcar já? Não, vamos marcar e vamos fazer alguma coisa, porque senão nunca vai sair do papel. E aí a gente fez esse primeiro curso, com esse primeiro curso já veio uma outra ideia, e aí agora a gente está meio que se dedicando para isso, né? Que são os cursos online, né? Que a gente vai subir eles daqui a pouco. E agora a gente já vai para a segunda turma do curso presencial, né? Percebe que antes aquilo que era uma iniciativa do Jonathan, o ambiente, né? Ele já Eu tá teria muito conseguindo medo te numa. influenciar, Exatamente, porque né? se fosse a Renata de 4 anos atrás, eu ia dizer, não, tu tá doido? Eu- Fazer um é, curso? mas é isso, né? Será que as pessoas vão vir? O legal da gente começar a conviver com pessoas que são destemidas, são empreendedoras, é que ou você influencia elas, que é muito difícil, ou você é influenciado. Então a Isso. gente começa a se tornar a imagem das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso. Então a gente começa a pegar manias, jeito, fala, né? A gente começa a ter mais decisões, ser mais destemido, ser mais ousado. E eu percebi isso contigo. Quero te dar esse feedback, porque assim, tu aflorou isso, Foram. né? E quando a gente fala de equipe, e tu fala assim, tem processos, eu não sei como que hoje tu olha isso, mas assim, teve dificuldade? Teve dificuldade. Mas a clareza do processo te traz fluidez. Mas aí eu preciso te dar uma notícia, e uma notícia para todo mundo, que é importante que quando a gente cai na zona de conforto, isso é um momento bem delicado entre o sucesso e novamente o sistema te puxando para te estagnar. Uhum. Porque o confortável, quem cresce no conforto é bebezinho. Adulto cresce resolvendo problema. Exatamente. Né? Aí eu falei pro Jonathan, ó, a gente tá muito tranquilo, a gente tem que É, inventar alguma outra não, coisa. assim, não tô dizendo assim, tem que ter problema todo dia, não é Não, sobre não, mas isso. eu entendo. É o Hoje eu nível, entendo. não é? E aí É, quando você fala assim, eu escutei uma coisa, uma fala dela aqui nos bastidores que eu gostaria que ela replicasse, que eu achei maravilhoso, que daí eu falo de novo, né? Ela era o sonho do marido, que agora ela aprendeu, o marido ensinou ela a sonhar, gente. E ela era exatamente. insegurança. Eu cheguei aqui e falei assim, ó, sonha, porque pode, você merece, você consegue. E tudo aquilo que você sonha, que você sente e que você verbaliza pode se tornar real. Deus nos mostrou isso, né? Criando um mundo Exato. verbalizando. E aí a Rê veio me contando nos bastidores que tem mais um projeto de um sonho que é sobre isso. Conta A mais, gente Rê. também quer montar uma outra Olha loja, isso, né? gente. Aí para isso a gente está capacitando pessoas, porque entendemos que o ramo que a gente trabalha, bom, qualquer ramo, eu acho, né? Sem pessoas a gente não chega a lugar nenhum. O nosso pastor da igreja sempre fala: se você está fazendo algo pequeno sozinho, é porque nunca vai ser grande, né? Então, se você está fazendo sozinho, é porque não é grande. Então, se a gente quer ser grande e sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então, a gente tem que capacitar pessoas o nosso projeto é abrir não só uma, né? A gente começa uma, depois duas, depois, né? E vai indo, né? Mas a gente está capacitando as pessoas para isso. Então, assim, é saber onde a gente quer chegar, Vocês querem ter outras outras lojas, lojas, filiais. filiais. Então, assim, saber onde a gente quer chegar nos impulsiona a cada dia. Rê, se você tivesse que falar assim, o nosso projeto de vida hoje, a nossa empresa, ela ajuda as pessoas dessa forma. Falando no nosso trabalho, eu sempre tento buscar um propósito, Isso. né? Um propósito. Então, o nosso propósito hoje é transformar, né?
transformar casas em lares, né? Comércios em realmente negócios de sucesso, né? Então eu não vejo, quando a gente pisa num lugar, num ambiente, numa casa, aquela pessoa que está nos aguardando, ela está visando mesmo mudança, transformação, né? Seja às vezes uma mudança de dentro para fora, né? Às vezes eu não sei como aquela pessoa vai estar, eu não sei por que que ela quer mudar, se ela está mudando de vida, o que que ela passou, se ela só quer fazer uma reforma, mas o propósito que eu levo cada vez que eu vou atender um cliente é esse, É de de descoberta, descoberta e mudança e transformação trazer novas para aquela experiências. pessoa. E, Rê, como foi? Olha só essa pergunta, gente, preciso Ai. fazer. Como foi para o Jonathan nesse novo processo de crescimento? Porque o Jonathan, eu vejo ele como uma figura extremamente perfeccionista, controlador, ele gosta de dar controle em tudo. E quando a gente começa a crescer, aquilo que era aquele filho que a gente ia, sabe, ao redor assim, no caminhar para não cair, o filho vai crescendo e a gente parece que tem que continuar ali ainda. E o Jonathan, eu me lembro que ele era muito minucioso nisso. Como que tá pro Jonathan e até mesmo para ti? Porque eu passei por isso, o Vitor passou, está passando por isso, Uhum, porque eu venho aí numa caminhada como empresária, quase mais de 18 anos, né? E quando eu falei assim, agora eu vou descansar, porque eu já fiz a minha trajetória, a empresa hoje já consegue trabalhar para mim, diminuir minha carga horária, uhum. tal. E Papai do Céu fala assim, ó, agora eu te quero para nações. E me coloca aí uma Comportas com mais de 5 mil mulheres de plataforma para me cuidar das filhas mimadas dele, porque essas filhas são mimadas e são São. amadas, né? E eu amei esse projeto, que tem me esticado muito. Só que o meu maior desafio foi essa transição de carreira que tu iniciou lá Uhum, atrás uhum. e parece que parou, né? Não, já me transicionei para empresária. Só que quando a empresa cresce, e aí empreendedor e empresária são coisas diferentes, você sai do período de empreendedora e você É, passa a ser empresária. é, A tomada de decisões, é. criação de novos projetos, de processos, de políticas internas, né? Como que tá isso nesse momento? Como que tá esse sentimento para ti, pro Jonathan? Olha, para mim, tá sendo bem tranquilo e leve. Assim, como a gente ainda operacionaliza, né? Então, às vezes, é só uma organizaçãozinha de tempo para fazer tudo, né? Mas, porque eu nunca fui uma pessoa centralizadora. O Jonathan já é mais que eu. Então, para mim, delegar e confiar é mais fácil. Talvez por isso que às vezes eu confiava demais, assim, sabe? Delegava e deu, né? Enfim. Mas para ele é mais difícil, porque o posicionamento dele é como ele vai na casa do cliente e é um lugar, imagina, tu tá abrindo tua casa para uma pessoa, né? E ele é muito mais minucioso. Então, para ele, tá sendo um pouquinho mais difícil. Tem muito senso de responsabilidade, Exato, né? exato. Para ele tá sendo um pouco mais difícil, mas eu já vejo um Jonathan mais leve também, mais tranquilo, delegando, confiando, ensinando tudo, sem barreiras, sem, sabe? Sem. Eu fiz essa pergunta porque assim, eu passei por esse processo Uhum, e a maior parte das pessoas que chegam na minha mentoria vem com essa dor, porque o crescimento ele te estica. E aí tem hora que dá vontade de parar no meio do caminho. Quem para no meio tem. do caminho não chega em lugar nenhum, É. né? Isso é A vontade nato. vem, ela tem que vir e passar, É, né? e aí assim, só que as pessoas não sabem nesse momento como se posicionar, como alinhar o propósito, princípios, valores da sua empresa com os sentimentos que gera, porque a vida de um empresário, né, de um líder, ele é uma vida solitária. É, Porque tem ninguém decisões sabe, que né? só você tem que tomar. Quando junta ainda o personagem marido e sócio, Vou tomar né? uma água. Vou tomar uma água, né? Isso é um fator que tu sente que complica? Vamos colocar essa palavra mesmo? A intimidade em certo momento, a intimidade de marido e mulher complica. Pra mim, né, no meu caso, no começo, assim, porque tu acha que tu pode falar tudo em qualquer hora, em qualquer lugar.
certo? E aí, com essa mudança de chave, a gente entendeu que lá dentro nós somos gestores, empreendedores, enfim, nós somos sócios. E dentro de casa, a gente é dentro de casa. Hoje, a gente consegue separar muito bem. Não é todo dia, tem dia que a gente leva alguma coisa para casa, entendeu? É diário, é uma construção diária. Ninguém vai ser uma pessoa durante 30 anos e vai virar a chave e vai ser outra pessoa. Não, é tu ter clareza de quem tu tem que ser, né? E isso faz a gente ser pessoas melhores e saber onde a gente quer chegar em cada ambiente que a gente tá. Gente, que fala linda. Porque eu me lembro que quando vocês chegaram no meu consultório pra gente conversar, era uma angústia assim, tipo, a gente tá com o fio desencapado, tá com ruído de Eu tava comunicação, totalmente perdida. colapso, né? Eu me lembro que você estava assim, em colapso. E tu com muito tato ainda, né? Eu via muito zelo teu ainda de cuidar para que deixasse ele na zona de conforto, porque parecia que ele era um mecanismo que fazia as coisas acontecer e não podia deixar explodir o negócio. E essa tua tomada de decisão de vir buscar, né, recurso, ajuda na minha parte, e hoje te ver falando sobre isso, porque assim, ter essa clareza da cumplicidade, da unidade, de saber separar, não é fácil, não é fácil, né, Rê? Não, Não é fácil, mas existem mecanismos. E na existe. conversa eu te passei alguns mecanismos, e que agora vendo você falar, eu digo, uau, é sobre isso. Né? Porque você tem que ser cúmplice em tudo. Antes de você tomar qualquer decisão, tem que sentar, ver se está confortável para um, ver se está confortável para Exato. outro, colocar as cartas na mesa. Os sonhos não é meu e teu, é nosso. E era uma coisa que tu tinha muito medo, parece assim, que o meu sonho não tem valor, se eu colocar eu vou frustrar ele, né? E ele era muito destemido, ele ia E eu tinha muita jogando, dificuldade também, tipo assim, eu me formei, estudei, né? não vou usar E, não- nada. Eu me lembro disso. eu, né, trabalhei anos na área, sou uma ótima profissional, porque eu dominava muito, hoje 4 anos fora, né? Já não sei mais como tá, mas eu dominava muito o assunto, e eu ficava, meu Deus, parecia, eu não me encontrava mais. Embora eu me achei muito nessa área das vendas, sabe? Eu gostei muito, me preenche muito. Hoje eu não me vejo em outro lugar que não é no lugar onde eu estou. E, mas naquele momento eu estava muito perdida. Eu não, eu não sabia nem mais para frente nem para trás. Eu já não estava sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa vendedora, eu não estava sabendo mais nada. E assim, ó, eu vejo hoje que a gente conversa muito com pessoas, né? E eu vejo muito o quanto as pessoas têm orgulho e às vezes não procuram ajuda por Por orgulho, orgulho. entendeu? E assim, hoje eu vejo que como eu não ter saído desse lugar, tipo, pra quem que. Porque assim, gente, uma coisa é fato. Não é para todo mundo que tu vai abrir a caixa preta, não é? Que tu vai abrir teu coração, que tu vai se sentir à vontade para isso, não é? Então, naquele momento, foi muito espiritual mesmo, né? Não sei se a gente pode falar isso aqui, É isso aí, é isso aí. mas Deve falar. foi muito espiritual mesmo, foi muito de Deus naquele momento, tudo, tudo, né? Porque talvez se fosse em outro momento que eu não tivesse te vindo aqui, te atendido, conversado contigo, não ia ter pensado na Fabrícia, né? Mas foi algo tão espiritual, tão de Deus mesmo, que, que tudo fluiu conforme tinha que fluir. E sair do orgulho e poder falar para alguém que realmente tu sente alguém que pode te ajudar, é sensacional. É legal essa tua fala, Rê, porque quando Deus me colocou essa missão de trabalhar com mulheres e eu estruturei junto com a Cá, junto, né, com a minha equipe que está hoje, já temos quase 14 pessoas, estamos estruturando tudo de uma forma que tenha só mulheres. É só aquela história assim, ó, no clube da Luluzinho, bolinha não entra. Sim, Por quê? Porque eu digo assim, ó, tem que ser um ambiente seguro. Tem que ser um exato. ambiente onde nós mulheres colocamos a nossa vulnerabilidade, as nossas dores, que nós possamos chorar em alguns momentos, nos abraçar, nos acolhermos, nos vermos e dizer assim, ó, eu sinto a tua dor, eu te vejo, já tive aí. E calma, ó, vem que é assim. Vamos junto de mão dada, você não tá sozinha. Gente, porque eu, assim, eu só pude contribuir com você
porque Deus me esticou. Quando Deus falou para mim assim, ó, os médicos fazem estágio na vida das pessoas, eu fiz a tua vida um estágio, me caiu uma grande chave, que não é mais o porquê, é o para quê. O Né? É o para propósito, né? quê. Aí quando você fala assim, ó, Fá, eu estudei contabilidade e parece que eu fiz um papel assim, joguei no lixo e não vou mais exercer minha profissão que eu dediquei anos. Mas olha como Deus é perfeito e ele fez a mesma coisa comigo. Porque a minha primeira formação foi assistente social, foi cuidar de pessoas, foi aprender a amar pessoas. E a assistência social daquela época que a gente estudava era essencialismo, era cuidar né, de pessoas em estado de vulnerabilidade, da pobreza, da paupérrimo mesmo. Então eu tive que aprender muito de baixo. E aí todos os cursos que eu fui fazendo no meio do caminho, eu também em alguns momentos eu pensava, mas por que eu estou fazendo? Não era o porquê, era o para quê. Para que hoje você fosse uma empresária e tudo aquilo que ele te botou de laboratório lá na empresa de alguém que você trabalhou de CLT, te ensinou para que hoje você pudesse gerir o teu negócio. Exatamente. Então, aonde a gente olha para uma situação que a gente chama de problema, né? Dizendo que é a nossa maior dor, onde está a nossa maior dor, está o nosso maior propósito. Exatamente. Isso eu aprendi assim, a duras penas. E hoje eu entrego para vocês que assim, não é mais o porquê, é o para quê. Ninguém é vítima de nada. Não. Quanto maior o propósito, maior a dor. Quanto maior você tem para receber, mais capacitado Deus vai te esticar para que você possa cuidar tão bem o quanto Ele planejou, projetou e quer te entregar. Eu adorei. Eu tenho uma tarde inteira, mas tá calor. Né? Bastidores, ninguém conta. Mas tá calor e eu queria te honrar, te agradecer. E queria te fazer uma oração. Abençoando a tua vida, abençoando a vida do Jonathan, pelo teu sim de estar aqui hoje, pelo teu sim lá atrás de ter vindo ao meu encontro e por Deus ter me capacitado, me colocado como instrumento de cura, de libertação, para que eu pudesse ser uma serva boa e fiel e ter falado com a boca dele, ter visto com os olhos dele, ter escutado com os ouvidos dele, mas acima de tudo, vocês vieram para o meu coração e eu amei vocês como Deus pediu que eu amasse vocês. Então, que nesse momento eu consiga transformar mais um pouquinho a vida de vocês, entregando o bálsamo, a unção de abundância, de prosperidade, de cura, né, de novas frentes de negócios, de novos caminhos, de novos horizontes, que pessoas novas adentrem o caminho de vocês mediante o coração dele, que novos clientes fiéis, pagadores, novas parcerias venham fazer parte de contratos, de negócios e que vocês possam estar acima de tudo sobre uma palavra, sobre uma direção divina e espiritual e que acima de tudo vocês possam ser novos instrumentos transbordando na vida de outras pessoas. Eu entrego na vida de vocês, eu declaro vitória, eu transpasso para vocês amor, paz, abundância, novos caminhos, novas oportunidades, que vocês consigam enxergar com os olhos do Senhor, mas que acima de tudo vocês falem com a boca dele, que onde vocês pisarem a planta do pé de vocês, vocês possam conquistar novas terras, vocês possam ser bem vistos e bem quistos, e que possam a partir de hoje também ser empresários de sucesso inspiradores, que possam ser casais de sucesso inspiradores, para que vocês possam transformar outras vidas. Amém. Uhul, conseguimos! Ai, suando!